A soberba precede a ruína. A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos. Ontem nós meditamos em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12. Cuide para que não caia. E aprendemos que ninguém deve confiar tanto em si mesmo a ponto de imaginar que está acima do perigo de cair. Hoje a palavra nos mostra uma das coisas que pode levar uma pessoa à queda: a soberba. Está escrito em Provérbios, capítulo 16, verso 18. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Meus queridos irmãos, esse versículo é pequeno, mas traz uma advertência enorme. A palavra de Deus está nos ensinando que muitas vezes, antes de uma queda aparecer por fora, alguma coisa já começou a acontecer por dentro. Primeiro vem a soberba, depois vem a ruína. Primeiro o coração se exalta, depois acontece a queda. E esse alerta combina perfeitamente com aquilo que estamos estudando esta semana, sobre o fim da liderança de Gideão e o governo de Abimeleque. Quando olhamos para o início da história de Gideão, encontramos um homem que se considerava pequeno, mas depois das grandes vitórias, a sua influência aumentou, seu nome se tornou conhecido e algumas das suas escolhas começaram a deixar consequências perigosas. Depois dele surge Abimeleque. E em Abimeleque nós vemos algo ainda mais grave, um homem dominado pela ambição de governar. Ele não queria simplesmente servir ao povo, ele queria estar acima do povo. E aqui está uma diferença que todo cristão precisa compreender. No reino de Deus, liderança não é oportunidade para ser maior. Liderança é responsabilidade para servir melhor. Jesus nos ensinou isso no Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 12. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. O problema da soberba é que ela pode crescer silenciosamente. Às vezes, meus irmãos, as pessoas continuam pregando, continuam ensinando, continuam cantando, continua trabalhando na igreja, mas alguma coisa mudou dentro dela. Antes ela queria que Jesus aparecesse, agora começa a querer aparecer também. Antes agradecia pela oportunidade de servir, agora começa a achar que merece determinada posição. Antes aceitava conselho, agora ninguém pode corrigi-lo. Antes dizia, foi Deus que fez. Depois começa a pensar, foi porque eu sou capaz. E é aí que mora o perigo. Meus irmãos, os dons que Deus nos dá nunca pode se transformar em alimento para o nosso orgulho. Se Deus lhe deu capacidade, glorifique a Deus. Se Deus abriu uma porta, glorifique a Deus. Se as pessoas reconhecem o seu trabalho, glorifique a Deus. Se Deus colocou alguma responsabilidade em suas mãos, permaneça humilde, porque aquilo que Deus colocou em nossas mãos não pode subir para o nosso coração e tomar o lugar dele. João Batista nos deixou uma declaração maravilhosa no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 30. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Esse deve ser o coração de quem serve. Não é dizer que todos percebam como eu sou importante. É sim, meus irmãos, que Cristo seja visto através da minha vida. Por isso, hoje, examine o seu coração. Talvez você não esteja buscando um trono como Abimeleque buscou, mas existem algumas áreas em que você está desejando reconhecimento mais do que deveria. Pergunte-se. Você ainda aceita ser corrigido? Ainda consegue celebrar quando Deus usa outra pessoa? Ainda reconhece que tudo aquilo que possui veio das mãos do Senhor? São perguntas importantes.
porque a soberba quase sempre é mais fácil de perceber nos outros do que em nós mesmos. Por isso começamos esta semana orando: sonda-me, ó Deus. Depois nós ouvimos: sejam vigilantes. No devocional de ontem, cuide para que não caia. E hoje, Deus nos mostra um dos perigos que precisamos vigiar. A soberba precede a ruína. Que a nossa oração, meus queridos jovens, seja mais ou menos assim: Senhor, conserva o meu coração humilde diante de ti. Se houver em mim qualquer sentimento de superioridade, orgulho ou desejo de reconhecimento, mostra-me e corrige-me, que eu nunca me esqueça de que tudo vem de ti. Que Cristo cresça e que eu diminua. Usa minha vida para a tua glória e não permita que as bênçãos que o Senhor colocou em minhas mãos produzam soberba em meu coração. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Meus irmãos, quanto mais Deus nos levantar, mais devemos nos humilhar diante dele. Porque quem entende que tudo vem de Deus, não procura um trono para si, procura um lugar onde possa servir. Amanhã continuaremos a nossa leitura semanal em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2 e 3, aprendendo uma verdade indispensável para todo aquele que recebeu de Deus a responsabilidade de cuidar de pessoas. Não cuide do rebanho com má vontade. Deus abençoe você e a sua família. Permaneça humilde, vigilante e sempre dependente do Senhor. A paz do Senhor Jesus.